Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o contato com os povos indígenas. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender como aconteceu a conquista das terras incas pelos espanhóis. Então hoje nós vamos entender como que se deu esse contato, principalmente do Francisco Pizarro com os incas e a conquista das terras incas. Tudo bem? Veja bem, você lembra quais países assinaram o Tratado de Tordesilhas e o que ele definia? Foi assinado entre Portugal e Espanha e dividia as terras descobertas entre os dois reinos. Então, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, dividia as terras da América entre as monarquias espanholas e portuguesa. Perceba uma coisa, que quando eles fizeram esse tratado, eles nem sabiam exatamente a quantidade de terra que havia por aqui, né? Mas, a partir do momento que descobriram, né, pela ganância, pelo desejo de descobrir novas terras e novas riquezas, eles fizeram esse tratado dividindo então as terras entre essas duas monarquias. Os incas foram capazes de construir um dos maiores impérios da história humana, sem o uso da roda, de animais de tração ou mesmo de sistema de escrita, né? Como será que esse império então foi conquistado pelos espanhóis? Né? Porque devido à altitude, então não era possível nem usar animal de tração, né? E eles tinham uma rede de estradas, mas não possuíam escrita ainda, e mesmo assim eles organizaram várias cidades e estados e formaram um império. No passado, os incas formaram um poderoso império que foi conquistado pelos espanhóis, deixando um patrimônio histórico riquíssimo para as futuras gerações. Veja, a cidade de Machu Picchu hoje faz parte do patrimônio cultural mundial, né? Patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque ali estão os vestígios dessa civilização, né? Que se desenvolveu naquela região, tá? Então veja aqui no mapa, ó, a região em que esse império se desenvolveu, na região dos Andes, né, onde hoje é a Bolívia, o Chile, parte do norte da Argentina, né, noroeste da Argentina, melhor dizendo, Peru, e foi até o Equador, tá? Os incas formaram um grande império que floresceu a partir então da região do Peru. Até a chegada dos espanhóis, os incas controlavam vastas regiões que se estendiam nas terras que hoje compreendem a Colômbia, norte do Chile, Peru, Equador e Argentina, né? Eles desenvolveram esse império com características bem próprias, né, devido à geografia da região, enfim, e esse império sobreviveu aqui até a chegada dos espanhóis, né, que os espanhóis acabaram encontrando uma situação fértil, inclusive, e propícia para a dominação, tá? Veja, em busca de riquezas, Francisco Pizarro partiu do Panamá com cerca de 200 homens em direção às terras incas. A expedição do Pizarro encontrou o Império Inca dividido por conta da sucessão do trono Inca e aproveitou-se disso para dominar o seu povo. Nós temos aqui a imagem do Atahualpa, tá? Qual era a divisão que estava acontecendo? O Huayna, que era o Sapa Inca, havia morrido e os dois filhos, o Huáscar e o Atahualpa, estavam disputando a sucessão desse trono. Essa disputa acabou beneficiando os espanhóis, tá? Lembrando que o Hernán Cortés tinha conquistado a região dos astecas, né? E o Francisco Pizarro veio então em direção ao sul da América para conquistar o Império Inca. E na verdade ele não sabia exatamente que civilização vivia ali, que povo era esse que vivia ali, mas encontrou uma civilização desenvolvida, né? E no momento então que disputava a sucessão do trono, o que foi para ele bem pertinente para ele conseguir dominar essa região, tá? Nós vamos agora para a primeira atividade dessa aula. Veja, o Império Inca foi um grande império que floresceu a partir da região do atual Peru. Em busca de riquezas, o conquistador espanhol Francisco Pizarro partiu em direção a esse império. Explique o que favoreceu o domínio espanhol sobre os incas. Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos então fazer a correção da nossa atividade? Então, o Império Inca foi um grande império que floresceu a partir da região do atual Peru. Em busca de riquezas, o conquistador espanhol Francisco Pizarro partiu então em direção a esse império. Explique o que favoreceu o domínio espanhol sobre os incas? A expedição de Pizarro encontrou o Império Inca dividido por conta da sucessão do trono Inca e aproveitou-se disso para dominar esse povo, tá? A conquista do Império Inca. Então a gente vai entender como que aconteceu essa conquista, né? Como eu havia falado, quando o Francisco Pizarro chegou no Império Inca, ele encontrou essa divisão, né? Entre o Atahualpa e o Huáscar, que eram os dois irmãos que disputavam a sucessão desse trono, né? Então veja, Pizarro partiu ao encontro de Atahualpa, né, vencedor na Guerra Civil Inca. Os espanhóis foram recepcionados pelo líder pacificamente. No entanto, surgiu um desentendimento e depois disso seguiu-se um grande massacre promovido pelos espanhóis. Veja, percebam que os incas receberam Atahualpa, recebeu os espanhóis de forma pacífica, né? É um povo estranho, mas recebeu eles de forma pacífica. Quem causou uma carnificina, né, foram os espanhóis, por conta do desentendimento que aconteceu entre eles. Por quê? Porque provavelmente eles acreditaram que seria mais fácil dominar, né? Convenceu Atahualpa, né? E aí, a partir disso, é que os problemas começam, né? Então veja, durante o combate, o Atahualpa foi feito prisioneiro e para garantir a liberdade do Atahualpa, o que os espanhóis fizeram? Eles pediram o quarto em que o Atahualpa ficou preso cheio de ouro como resgate. E havia tanta riqueza naquela região que realmente eles conseguiram encher esse quarto de ouro. Mas quando o valor do resgate chegou, os espanhóis não liberaram Atahualpa, muito pelo contrário, mataram ele, né? E aí, dessa forma, óbvio que o Império Inca começa a se enfraquecer. Mas veja qual era o interesse dos espanhóis, a riqueza. Eles sabiam que aquela região era rica em ouro, e era esse o interesse que eles tinham para a monarquia espanhola. Vamos para a nossa atividade. Ao se encontrar com o imperador Inca, os espanhóis foram recepcionados por Atahualpa pacificamente. Explique por que ainda assim Pizarro decidiu matar Atahualpa? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês e nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade? Ao se encontrar com o imperador Inca, os espanhóis foram recepcionados por Atahualpa pacificamente. Explique por que ainda assim Pizarro decidiu matar Atahualpa. Pizarro decidiu executar Atahualpa, pois assim desestruturaria o Império Inca e seria mais fácil dominá-los. Afinal, ele estava matando o chefe daquele império, né? O imperador, enfim, o líder daquele império, né? A resistência, né? Como que foi a resistência inca? Será que eles aceitaram essa dominação facilmente ou não, né? Vamos ver isso agora. Por fim, os espanhóis designaram como imperador Manco Cápac. Quem era o Manco Cápac? Era, então, um inca que era dominado, enfim, uma das tribos dominadas pelos incas e que não estava satisfeito com essa dominação, tá? E ele então acaba se aliando aos espanhóis e acaba então sendo designado imperador do império, né? Em seguida, eles conquistaram duas grandes cidades, Cusco e Quito. Pizarro ainda fundou a cidade de Lima e permaneceu na região até ser assassinado em 1541. Esse assassinato do Francisco Pizarro foi justamente por disputa com outro colonizador, né? Então ele havia prometido o Chile e não entregou as terras, total de terra que havia combinado, enfim, e acabou que foi assassinado, né? Então, disputas entre os próprios exploradores, digamos assim, né? Os incas não se deram por vencidos e, liderados pelo imperador Manco Inca, resistiram ao domínio espanhol. Apesar da superioridade militar dos espanhóis, os incas resistiram por bastante tempo, né? Por conhecer a região, né? Eles sabiam como que eles poderiam resistir, ou seja, foi mais difícil para os espanhóis conquistar o Império Inca do que o Império Azteca, porque os incas, eles encontraram bastante resistência da população local a partir do momento que a população entendeu que eles não eram os amigos, né? Que aqueles que estavam chegando, os espanhóis, eram então os seus inimigos, né? Então veja, a nossa terceira atividade dessa aula, né? O processo de dominação da civilização inca se deu de forma rápida. Justifique, tá? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção dessa atividade? Então veja, o processo de dominação da civilização inca se deu de forma rápida? Justifique, né? Não, como nós vimos, não se deu de forma rápida porque a população local resistiu e mesmo com inferioridade militar e bélica, eles, conhecendo a região, eles puderam resistir, né? E entendendo que os espanhóis eram os invasores, eles resistiram, né? Então, apesar da rápida conquista de Cusco, os espanhóis enfrentaram grande resistência por parte dos povos nativos. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa retomada dessa aula. O que nós vimos hoje, né? Como que foi o contato dos exploradores, dos espanhóis especificamente, com os nativos na América, né? Então, nós sabemos que os espanhóis dominaram os impérios mais desenvolvidos que tinham aqui, o Império Azteca, né, e o Império Inca. Nessa aula nós falamos especificamente do Império Inca. O Francisco Pizarro vem, então, acaba conhecendo a região, né? Sabe que tem terra, organiza uma expedição com 200 homens e vem, então, para dominar essa região. Chegando na região dos Incas, ele encontra uma situação adversa que acaba facilitando a dominação desse império, né? Por quê? Porque o Huayna, que era o Sapa Inca, o imperador Inca, havia morrido, e a disputa estava entre os dois irmãos Huáscar e Atahualpa. O Huáscar, ele percebendo e acreditando que se ele se aproximasse dos espanhóis, ele poderia, né, se dar bem nessa guerra civil e se tornar o imperador, ele acaba se aproximando dos espanhóis, acaba dando todas as coordenadas para os espanhóis, para que os espanhóis cheguem até o Atahualpa. Né? Chegando até Atahualpa, eles são recebidos de forma pacífica, mas para os espanhóis isso também não tinha interesse, né? E aí a gente percebe o caráter dos povos, né? Então os nativos, via de regra, sempre que nós observamos o contato dos nativos aqui da América com os exploradores, nós vemos que eles os recebem de forma pacífica. Por quê? Eles estão curiosos para saber quem são esses que estão chegando. E, no entanto, tanto os portugueses como os espanhóis, pelo interesse em explorar, acabam fazendo mal para esses nativos, né? E não foi diferente aqui. Então, eles são recebidos pelo Atahualpa de forma pacífica, acabam se desentendendo, porque eles acreditam que será mais fácil a conquista, né? E aí eles sequestram, então, Atahualpa. E veja, a história conta que esse cômodo onde o Atahualpa foi preso e que deveria ser preenchido de ouro, tinha mais ou menos uma medida de 2 metros por 2 metros, né? 2 metros quadrados, né? E havia tanto metal precioso nessa região que realmente eles conseguiram encher de ouro. E aí, só que ao invés de libertar o Atahualpa, eles acabaram matando, né, o que facilitou o domínio, e depois, apesar da resistência, eles conseguiram dominar a região e exterminar com o Império Inca. E, infelizmente, né, foi dessa forma que aconteceu a conquista dessa região. E essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.